Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e antes de nós irmos ao assunto, eu só quero lembrar para vocês que nós já voltamos com as lives lá no Patreon e na comunidade fechada. Foi ontem, eu esqueci de avisar ontem, mas a live de ontem está disponível por uma semana e semana que vem, se Deus quiser, teremos mais. Mas vamos direto ao assunto, e o assunto é a crise em Taiwan. No vídeo de hoje nós vamos dividir ele em duas partes. A primeira delas vai discutir exclusivamente a questão de geopolítica. Na segunda parte nós vamos falar não apenas para quem entende de geopolítica, mas também para quem entende da linguagem cifrada, dos símbolos e sinais que estão envolvidos em toda esta história aí que nós estamos acompanhando. Eles estão falando aqui que a próxima crise do Estreito de Taiwan começou. Nós viemos avisando há muito tempo, para quem nos acompanha aqui sabe, que quando isso começasse, muito provavelmente nós nos veríamos iniciando uma nova fase dessa agenda que acabaria dentro da terceira G mundial. Alguns discutem se nós já não estamos dentro dela e não estamos percebendo, pelo menos desde março de 2020. Bom, para quem não sabe o que aconteceu, a Nancy Pelosi, que é a número 2 no poder norte-americano, ficando apenas atrás do presidente norte-americano, e guarde esse número 2 porque vai ser interessante você lembrar disso depois, na segunda fase do vídeo. Ela resolveu ir para Taiwan. Acontece que a China disse que se ela pousasse em Taiwan, isso seria considerado uma violação da soberania da China, uma vez que ela considera que aquele território é unificado com o território da própria China. Os Estados Unidos não concordam com isso, o poder, aliás, instituído nos Estados Unidos não concorda, e foi lá e cruzou a linha vermelha. Ela pousou lá a um horário, inclusive, muito interessante que o avião dela pousou, nós já vamos falar sobre isso. E aí essa nova fase da crise começou. Então aquilo que já vinha sendo um confronto quase beirando um confronto quente, nós estávamos ainda num confronto frio, numa G fria, agora está muito mais perto de se tornar quente. Então aquele abismo que estava se abrindo entre China e Estados Unidos tende agora a aumentar. Então aqui eles dizem que agora o discurso mudou de lado. Pequim ou Washington, qual deles tem a responsabilidade pela crise que agora preocupará ambos? Vamos lembrar, diferentemente do que está acontecendo na Ucrânia, onde há uma G dos Estados Unidos ou da OTAN por procuração através dos ucranianos, em Taiwan a coisa tende a ser pessoal, ou seja, os próprios norte-americanos diretamente envolvidos. Se isso acontecer, aí não haverá mais dúvidas, segundo a minha opinião, de que uma terceira G mundial começou e de forma quente, não mais fria. Bom, basicamente o que está desencadeando, o que está dando o start disso tudo é o pouso de Nancy Pelosi, a democrata, naquele país, em Taiwan. E a China, então, passa a ir para a ofensiva. Então, como a AG na Ucrânia mudou a estratégia de Pequim, eles dizem. Aqui, na verdade, é de um artigo anterior, de um dia antes do pouso dela. Então, eles estão dizendo que aquilo que está acontecendo na Ucrânia modificou os planos e as estratégias de Pequim. Não me parece que quando Putin e Xi firmaram aquele acordo e com aquele compromisso de união, eles já estavam muito bem definidos naquilo que iriam fazer. Veja só, tensão em Taiwan, o longo histórico de Nancy Pelosi em oposição à China. A viagem da presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan irritou a China, mas a política tem uma longa história de enfrentamento com Pequim. Aqui eles mostram imagens dela bem antigamente, então reclamando por democracia na China, etc. O enfrentamento mais famoso, eles dizem, dela foi em 1991. Pelosi visitou a Praça Tiananmen 2 anos após os protestos em larga escala em Pequim serem esmagados pelo governo chinês e exibiu uma faixa em homenagem aos manifestantes que não estavam mais entre nós já naquela época. Então ela tem aí uma série de questões, a tal da visita à Praça da Paz Celestial, que foi acabado de ser citado. Aqui tem uma entrevista dela na época e através disso então ela acabou galgando cada vez mais postos de poder nos Estados Unidos. A carta para Hu, em uma reunião com o então vice-presidente chinês Hu Jintao em 2002, Pelosi tentou lhe dar 4 cartas expressando preocupações com a detenção e prisão de ativistas na China e no Tibete, pedindo sua libertação. Vamos nos lembrar que o Tibete está sob domínio chinês e que o Dalai Lama tem muita proximidade com essas pessoas aí do poder ocidental, como Nancy Pelosi, por exemplo.
Outro dos atos dela de destaque foi o que eles chamam aqui de manobras olímpicas. Ela foi uma das parlamentares que, sem sucesso, pediram ao então presidente dos Estados Unidos, George Bush, para boicotar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim. Então ela tem aí um histórico em relação a isso. Aí eles dizem aqui, Taiwan prevê aumento de EG psicológica após visita de Nancy Pelosi. Aí eu digo que sim, haverá ainda mais um período de EG psicológica que vai aumentando, é aquilo que um general brasileiro já chamou de aproximações sucessivas, né? Eu acredito que as aproximações serão cada vez mais intensas e mais próximas, né? Até o ponto em que, penso eu, haverá ruptura, porque não me parece que qualquer dos lados vá ceder. Agora, eu gostaria de trazer a vocês uma outra forma de ver essas coisas. Veja só, eu vou trazer aqui algumas anotações para vocês. Nós sabemos que o Joe Biden ele fez uma declaração em relação àquilo que está acontecendo na Ucrânia, em relação às atitudes russas em relação à Ucrânia, 2 dias antes de a Rússia invadir a Ucrânia. Ou seja, dia 22 do mês 2 do ano de 2022. E agora preste atenção, às exatamente 2 horas e 22 minutos da tarde, Joe Biden deu a declaração de que muito possivelmente os Estados Unidos acabariam por enfrentar a Rússia. E, em outras palavras, ele falou que a G estava iniciada. Note bem, note o número 2. Dia 22 de 2 de 2022, às 2 horas e 22 minutos da tarde, ele entra e dá o pronunciamento. O relógio não marcava, mas eu acredito que deveria ser 22 segundos também. Muito bem. Acontece que, exatamente 2 dias depois, Putin invadiu a Ucrânia. Posteriormente, agora, na 22ª semana da invasão russa, iniciaram-se o quê? A 22ª, 22 semanas depois da invasão da Rússia na Ucrânia, se iniciaram os 22º Jogos da Commonwealth do Reino Unido, que tinham por símbolo esse bichinho aqui nada simpático, né? Vamos chamar de bichinho para não dizer outra coisa. Esse aqui é o símbolo aí, é o nome do mascote desses jogos aí, chamado Perry, é um touro, né? Muito bem, notem aqui. Os jogos serão realizados por um período total de 11 dias. Note que 22 são 2 vezes o número 2 repetido. São muitas coincidências, né, pessoal? E os jogos, então, serão realizados por um período de 11 dias, a terminar no dia 8/8, no caso 8 de agosto de 2022. 8/8 é o analema do Sol e da Lua, o segredo 88, do qual nós falamos na comunidade fechada. E agora, no dia 2 desse mês, né, do ano de 2022, Nancy Pelosi pousa em Taiwan. Mas vamos ver aqui qual foi o horário em que ela pousou. Vamos ver se nós temos aqui. Eu acho que isso está nesse aqui, ó. Vamos lá. O governo chinês disse que monitorou de perto o itinerário do voo que transportou a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a número 2 em poder nos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan no dia 2, na terça-feira. A aeronave pousou à noite na ilha, pouco antes das 22 horas e 44 minutos. 44 é 2 vezes 22, então nós temos o 22 e mais 2 vezes o 22. A China, para mostrar que estava descontente, teria mandado 27 aeronaves sobrevoarem o espaço aéreo da ilha, mas apenas 22 deles cruzaram o Estreito de Taiwan, o limite da fronteira com o espaço aéreo da China. Pessoal, todas essas assinaturas aqui, né, com esses números, indicam que aquilo que iniciou-se lá na Rússia, possivelmente agora estará sendo retomado, né, vai ser reencaminhado, as coisas vão passar para uma segunda fase, agora através de Taiwan. Eu sei que fica difícil para a maioria de vocês entender o que eu estou falando, porque a maioria de vocês não acompanha as minhas lives lá na comunidade fechada e nem as aulas de lá. Mas quem está bem adiantado lá na comunidade sabe exatamente do que eu estou falando. Uma segunda fase da agenda nesse específico quesito, porque nós já estaríamos numa terceira fase, dependendo do quesito que você observar.
uma segunda fase está prestes a começar. E eu tenho dito para vocês que ao final de 2023, muito possivelmente nós enfrentaremos aí problemas bem maiores do que esses que nós estamos vendo ser delineados agora. E aí nós vimos aí, o porta-voz do gabinete da presidência de Taiwan, Lu Pingchen, disse em uma coletiva de imprensa que as autoridades aumentaram a segurança das principais infraestruturas, incluindo usinas de energia, aeroportos, elevaram o nível de alerta de segurança cibernética, etc, etc. Por quê? Porque eles estão esperando que a promessa chinesa seja cumprida. Agora o mundo inteiro está na expectativa. Muitos dizem que a China voltou atrás, se acovardou, outros estão dizendo que ela apenas está esperando o momento oportuno para lançar o seu próprio movimento. Mas notem que é muita coincidência que de lado a lado as assinaturas sejam tão semelhantes, tantos números tenham batido. É muita coincidência, já. Tudo bem, cada um acredita no que quiser, se é coincidência ou não é, mas me parece que certas coisas, quando são cronometradas com tanta precisão, podem nos estar dizendo algo bem maior do que a maioria das pessoas pode estar percebendo, principalmente quando coisas assim nos são mostradas. Então, pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.